Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje vamos ver um trecho da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Nós já vimos essa epístola, muito rica. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre ela e vamos tratar de uma passagem em que São Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, que é um tema muito rico ao cristianismo. Como vocês sabem, o Senhor Jesus prometeu que aqueles que crerem nele, que seguirem os seus mandamentos, serão ressuscitados, né? O Senhor Jesus disse, eu os ressuscitarei no último dia. Nós já fizemos, inclusive, um vídeo sobre isso. Quem não viu, pode ver aí esse vídeo. Aliás, eu vou até deixar, no final desse vídeo, vou deixar um link para esse vídeo sobre o Evangelho de São João, que é muito interessante, né? Também trata desse tema da ressurreição dos mortos. Mas hoje vamos ver, então, um trecho da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ver os versículos 35 a 44, e depois eu vou pular uma pequena parte, e o versículo 50. Tá? E o último versículo que eu ler é o versículo 50. Eu vou ler e depois eu faço um comentário. O texto é muito, muito interessante, né? Aqui, como nós já vimos, né, em outra passagem, coríntios eram os habitantes da cidade grega de Corinto, né? E lá havia uma comunidade, uma grande comunidade cristã, né? A igreja cristã de Corinto foi fundada pelo próprio Paulo. Tá? Então eu vou ler e depois fazer um comentário. São Paulo está expondo isso na carta, está falando com essas palavras que eu vou ler aqui. Versículo 35. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? E com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não recobra vida, a não ser que morra. E, quando semeias, não semeias o corpo da futura planta que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a carne dos homens e outra a dos animais. A carne das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra no brilho. Assim também se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, também há um corpo espiritual. Agora o versículo 50. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Vejam que texto riquíssimo, como ele fala de uma maneira clara, interessante. Ele está tratando aqui
de qual corpo, né, ou qual existência a pessoa terá depois da ressurreição, né? E ele está tratando daqueles que vão para o reino de Deus, para o reino dos céus. E ele diz com toda clareza que esses que vão para o reino de Deus, eles não terão um corpo como o corpo que se tem hoje. Da mesma maneira que uma semente, a planta que brota de uma semente, ela tem um aspecto muito diferente do aspecto da semente, uma pessoa que vai para o reino de Deus terá um corpo muito diferente do corpo que ela tem antes de ir ao reino de Deus, ao reino dos céus, né? O indivíduo não vai ter mais um corpo material ou um corpo psíquico, ele chama de corpo psíquico, mas sim terá um corpo reluzente, um corpo glorioso, um corpo vigoroso, incorruptível, né? Então ele descreve aí com palavras bonitas, né? Ressuscita reluzente de glória, semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. A pessoa vai passar a ter um corpo espiritual. Então, respondendo a indagações que eram feitas a ele diz isso, não se vai mais ter um corpo material, mas sim um corpo espiritual. Não pode a carne e o sangue herdar o reino de Deus, né? Aquilo que é corruptível não entra no reino de Deus, né? No reino de Deus só entra aquilo que é incorruptível. Então esse é um trecho belíssimo, né, em que ele trata com clareza isso, ele fala da vida após morte, da ressurreição dos mortos e da realidade que será a realidade daqueles que irão para o céu, para o reino de Deus. Nós sabemos que, segundo a Bíblia, há 3 caminhos possíveis, né? A Igreja Católica é muito clara nisso. Há o caminho do céu, o caminho do purgatório e o caminho do inferno, no após-morte, né? Há o caminho da salvação, o caminho do purgatório, que também é um caminho de salvação, só que a pessoa, antes de ingressar no céu, vai passar por um período de purificação, e há a condenação. Os condenados irão para o inferno. É o local onde há pranto e ranger de dentes, né? O local para onde é destinado o joio. Nós vimos aí a parábola do joio e do trigo e outras parábolas também que tratam desse assunto, um assunto muito rico ao cristianismo, né? Então, o que eu queria frisar hoje é isso, depois nós vamos tratar do assunto novamente, nós vamos tratar em outros vídeos do destino céu, vamos tratar também do purgatório e vamos tratar também do inferno. Mas essa visão de São Paulo aqui é uma visão maravilhosa, né? E nos enche de esperança, né? O que todos nós almejamos é ir ao reino dos céus, é ir ao reino de Deus, né? O que todos nós almejamos é ganhar algum dia esse corpo glorioso, incorruptível, reluzente, um corpo espiritual, vigoroso. Então é uma passagem linda, né? Depois releiam, uma passagem realmente muito inspiradora. E por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. E quem gostou, deixa aquele like, isso nos ajuda. Compartilhe o vídeo com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. Seguimos juntos, se Deus quiser.